Então vamos iniciar aí nosso bate-papo, né? Essa aula de prática, é lógico que na modalidade de a distância fica muito complicado, né? Mas eu já passei para vocês a parte teórica do recurso de apelação, e aí eu passei uma apelação para vocês fazerem, relacionado a um caso que vocês já trabalham nele, vocês estão lembrados? Que é o caso do Francisco, não é? Vocês fizeram um recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia do Francisco, não foi isso? Que eu passei lá 300 e tantas páginas, falei que vocês vão analisar só aquilo que interessa, mas certidões, foi isso, né? Então, o que acontece? Nesse caso, vamos imaginar uma sequência lógica. Eu fiz esse recurso que vocês fizeram, o tribunal negou o provimento ao recurso, como ele estava preso, não tinha interesse mais de recorrer no STJ, no STF, e foi por decisão unânime, não caberia agravo, embargos infringentes ou de nulidade, motivo pelo qual ele renunciou ao direito de recorrer especial extraordinariamente e quis submeter-se ao tribunal do júri. E eu que fiz a sessão plenária de julgamento. Então, esse material que eu passei para vocês aí são os depoimentos que foram feitos durante o julgamento, a votação dos jurados e a sentença condenatória, certo? Esses são os documentos que vocês têm em mãos, que eu já passei para vocês, disponibilizei no WhatsApp e, salvo engano, está disponibilizado também no AVA, esse material para vocês, tá certo? Então, para vocês fazerem um recurso de apelação, então o recurso de apelação, vocês vão fazer duas pecinhas. Lembra daquela primeira de interposição que você faz no procedimento da apelação sumária ou ordinária? Então você vai interpor o recurso de apelação, tá? Se vocês notarem na ata de julgamento, vai estar lá que eu fiz uma interposição verbal, oral. Aí o juiz reduziu a termo. Eu falei, excelência, estou recorrendo da decisão condenatória e vou apresentar as razões em segundo grau nos termos que autoriza o artigo 600, parágrafo 4º. Depois eu já não atuei mais, que eu subestabeleci esse processo, porque inclusive eu havia sido contratado só para fazer o tribunal do júri, né? Depois daquela atuação em primeiro grau. Tá certo? Então vocês vão fazer duas pecinhas. Primeiro, a interposição, que é endereçada a quem? A quem proferiu a decisão. Quem proferiu a decisão? Foi o juiz presidente, que presidiu a sessão do tribunal do júri, que é o titular da vara do júri respectiva. Salvo engano, no caso foi... Não lembro se foi da primeira ou segunda vara, não lembro. Mas vocês vão ver lá que está escrito se é da primeira ou da segunda vara do júri da comarca de Ribeirão Preto. Então vocês vão endereçar a interposição a ele. Então fulano de tal, por seu advogado, põe no nome do processo, apelante, apelado sempre será a Justiça Pública, apelante o nome dele, o advogado, apelado, Justiça Pública, e fulano de tal, já qualificado nos autos do processo supra, vem por meio de seu advogado ou advogada, fulano de tal, com endereço, com AB, interpor recurso de apelação com fundamento no artigo 593. Como é a apelação do júri, o fundamento é o artigo 593. Eu não lembro se eu argui alguma nulidade que constou na ata. Como faz muito tempo, eu não li o processo de novo. Eu não lembro se eu argui alguma nulidade. Então vocês vão ver a ata de julgamento e ver se eu argui alguma nulidade. Se eu argui alguma nulidade e a juiz indeferiu, então vocês vão recorrer com fundamento no 593, letra A, que é nulidade posterior à pronúncia, e vocês vão recorrer com fundamento no 593, letra D, letra A e D. Por que D? Porque esse é o recurso principal, esse é o fundamento principal, que a decisão do jurado foi manifestamente contrária à prova dos autos. Então esta é a argumentação, mas então vocês vão interpor a pecinha de interposição. Se tiver nulidade, vocês vão interpor o 593, inciso 3º, letra A, e D do Código de Processo Penal, cujas razões serão apresentadas após a intimação para tanto. Ribeirão Preto, tal, assinatura do advogado. Pronto. Uma página,
você fez a interposição. Aí depois você vai apresentar as razões. As razões você vai endereçar a quem? Ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor, doutor, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fosse no âmbito federal, excelentíssimo senhor, doutor, desembargador, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, São Paulo. Porque tem São Paulo e Mato Grosso do Sul, a Terceira Região. Se fosse no âmbito federal. Ah, tem júri federal? Tem, é lógico que tem. Podia ser na Justiça Federal. Certo? Então, vocês vão fazer a interposição, as razões endereçadas ao tribunal, aí vocês vão, aquele padrão, egrégio tribunal, colenda Câmara Criminal, que o Tribunal de Justiça são câmaras criminais, douta Procuradoria Geral de Justiça. Aí vocês vão fazer o quê? Aquilo que eu sempre digo no recurso ou na petição. Separe, não deixe junto. Os fatos. Breve relato dos fatos. O sujeito foi preso em flagrante delito, como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, respondeu o processo preso, na instrução o mesmo foi ouvido, foram ouvidas as testemunhas, e ao final ele foi pronunciado, houve recurso em sentido estrito que foi negado o provimento, e agora foi submetido ao julgamento pelo egrégio tribunal do júri e condenado a pena X. Pronto, seus fatos. 5, 6 linhas você vai relatar os fatos. E aí você vai nos fundamentos. Se tiver nulidade, você vai colocar a nulidade lá nos seus fundamentos. Então, dos fundamentos, nulidade do julgamento. Por quê? Porque constou na ata que o advogado falou isso, que houve um cerceamento de defesa. Eu não sei se tem isso lá, eu acredito que não tem, que eu não me lembro muito bem, faz tempo. Tá? Mas o fundamento na letra D, aí vocês vão explicar por que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos. E presta atenção, não é só para absolver, reconhecendo a legítima defesa ou absolvição. O júri não precisa fundamentar por que ele absolve. Terceiro quesito, o juiz pergunta. Vocês vão ver os quesitos lá. Isso é importante na prática. O juiz pergunta, o júri absolve? Por maioria? Não, porque não abre todos os votos. Abre até da maioria. Deu maioria para. Por quê? Para não identificar os jurados. Desde 2005 é assim. Antes abriam todos os votos. Hoje só abre até a maioria. Deu maioria, parou. Para não identificar qual jurado que votou de um jeito ou de outro. Certo? Tudo bem? Porque imagine, se você abre tudo, todos condenaram, o réu vai saber que aqueles 7 jurados condenaram ele. Então, por segurança do jurado, hoje a lei diz que não abre todos os votos, só para quando der a maioria. 7 votos, a maioria. 4-3, né? Ou 5-2, né? Ou pode ser, abriu 4 votos por maioria, para. Sempre deu 4 votos, para. Tá? Tudo bem? Então, que a decisão é manifestamente contrária. Não é só a absolvição, não. O júri não reconheceu nenhuma tese da defesa. Esse foi um júri que eu saí bem frustrado, que, modéstia à parte, eu fiz um ótimo trabalho. A mãe do réu estava presente, explorei bastante essa parte sentimental dela ser deficiente e o sujeito ter agredido a mãe dele custou levantar do banco com a bengala, custou andar, estava chorando. Então eu procurei muito esse emocional do júri e todos que estavam presentes falaram, doutor, vai absolver, tranquilo. Nos intervalos vinham falar comigo e falaram, não tem jeito, vai absolver. E o júri não acatou nenhuma das teses da defesa. Nenhuma das teses da defesa. Eu pedi a legítima defesa própria de terceiro, que é a defesa da mãe dele. Eu pedi a desclassificação para o crime de lesão corporal, dizendo que ele não tinha intenção de matar, foi uma briga, ele só feriu. E eu pedi o reconhecimento do privilégio, que ele agiu mediante violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima por um relevante valor moral. O sujeito tinha agredido a mãe dele, empurrado a mãe dele, aquilo ficou na cabeça dele, era um sujeito problemático, tomava muito remédio, já teve problema de comportamento anterior. Então foi um júri assim que ele não reconheceu nada em benefício do réu. Nada. Então, por isso que entendemos aí, não fui eu, digo, eu nem sei se teve recurso de apelação, porque a partir daí eu não atuei mais no processo.
Mas fica evidente, ao meu ver, que o júri ele decidiu de forma manifestamente contrária à prova dos autos, não acatando nenhuma das teses da defesa. Então vocês vão explorar isso onde? No direito. Pegar um depoimento lá da própria vítima, um depoimento do acusado, o depoimento da testemunha, que era a ex-namorada do acusado, que fala sobre o que viu, tem um vizinho lá também que falou. Então, tudo isso que vou alicerçar esse fundamento para que seja dado provimento ao apelo, vocês vão argumentar lá no direito, na fundamentação. Então, o item A, os fatos, B, o direito e o pedido. Pedido, então, é bem simples. Pedido, vocês vão pedir 3 coisas. Primeiro, que seja conhecido o recurso, não é? Aquele juízo de prelibação, por que tem que ser conhecido o recurso? Porque estão presentes os requisitos de admissibilidade, o requisito objetivo e subjetivo do recurso. Por isso que ele deve ser recebido. Então, se recebeu, antes do julgamento, a intimação do Ministério Público para oferecimento do parecer. E 3, no mérito, que seja dado provimento ao recurso de apelação para... Aí que até, presta atenção. Se você fizer um pedido para o tribunal assim, para absolver o apelante da imputação descrita lá na decisão de pronúncia, o tribunal vai falar, nossa, mas esse advogado não sabe nem o que ele está fazendo aqui, como é que ele me faz um pedido desse? Ele não conhece nada. Por quê? Esse fundamento lá, letra D, você não pede absolvição, você pede que o tribunal faça o quê? Anule o julgamento, porque o veredito é soberano. O tribunal só pode consertar a sentença quando o juiz errar na dosimetria, quando houver injustiça, quando a decisão for contrária ao texto expresso em lei. Agora, se houver nulidade ou se a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, você vai pedir que seja declarada a nulidade do julgamento e determinando que o réu seja submetido a novo julgamento pelo egrégio tribunal do júri. Esse é seu pedido. Imagine se você pede para o tribunal absolver. O tribunal fala, não, mas esse advogado não tem condição. Ele está prejudicando o seu cliente porque ele não sabe nada. Está vendo como é que um pedido, né? E nós já falamos sobre isso. E esse é um recurso que só pode ser utilizado uma única vez com fundamento na letra D. Vamos imaginar que no segundo julgamento o réu seja absolvido. O promotor recorre. Ele pode recorrer? Pode, mas não com fundamento na letra D. Porque no fundamento na letra D a defesa já recorreu uma vez. E você só pode recorrer com esse fundamento uma única vez. Então, pedido, que é a letra C, que seja conhecido o presente recurso de apelação por preencher os requisitos de ordem objetivo e subjetivo dos recursos. Seja intimada a Procuradoria para oferecimento do parecer no prazo que a lei determina. 3. Que seja, no mérito, seja dado provimento ao recurso de apelação para anular o julgamento, tendo em vista que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, conforme a argumentação supra, determinando que o réu o apelante seja submetido a novo julgamento. Aí serão novos jurados que vão compor o conselho de sentença, nova escolha, né? Só o mesmo juiz presidente, se for o caso o mesmo promotor, mas é o princípio da unidade, pode ser que no dia aquele promotor esteja doente, ou aí outro promotor pode fazer o júri, ou outro advogado, não precisa ser o mesmo advogado. É outro julgamento. Começa de novo outro julgamento. Tá certo? Então é isso que eu quero que vocês façam. Como vocês já têm conhecimento, que já estão trabalhando no RES e já leram sobre o processo, por isso que eu resolvi pegar esse material real, de um processo real, para vocês continuarem nesse raciocínio. Agora já partindo de uma decisão condenatória realizada pelo Tribunal do Júri. É lógico, quem elabora a sentença é o juiz presidente, mas quem diz se condena ou absolve é o conselho de sentença formado por 7 jurados. É ele que vai dizer se condena o réu, se acata uma tese de defesa ou se acata a tese de acusação. É o Tribunal do Júri. É ele que analisa o mérito. E quem dá a sentença, observando todo o critério do artigo 59, do artigo 68 do Código Penal, é o juiz que preside o Tribunal do Júri. É o juiz presidente do Tribunal do Júri. É ele que profere a sentença, respeitando a vontade dos jurados.
certo? Se ele desrespeitar as vontades dos jurados e der uma outra sentença, aí você vai recorrer com fundamento na letra B do artigo 593, inciso 3º, letra B, se fosse o caso, que não é o caso. Tudo bem? Tranquilo? Quem tem perguntas aí para fazer sobre o recurso de apelação? Eu coloquei uma data aí, uma data está bem longe ainda para vocês fazerem, dá para fazer tranquilo. Quem tiver uma dúvida, nós temos a semana que vem, vocês podem tirar dúvida. Quem estiver fazendo, tiver uma necessidade urgente, me pergunta alguma coisa sobre o recurso, estou aí à disposição. A matéria de prática à distância realmente é difícil, mas a gente, eu sempre falo para vocês não ficarem com essa história de modelo, preso a modelo, eu tenho que ir lá na internet, eu tenho que ver eu tenho que... Não, o mais importante é você ter a teoria. Se você tem a teoria mentalizada, o que é interposição, né, como que as razões, é isso que você tem que ter em mente, né, o fundamento que nós explicamos. O que é uma decisão manifestamente contrária? Não é uma decisão contra a prova dos autos, porque isso não cabe o recurso. O júri pode escolher, dentre duas teses, escolher uma, ou a acusação ou a defesa. Mas quando você recorre com fundamento no inciso 3º, letra D, você está dizendo que a decisão do júri, ela é, olha que palavra, manifestamente contrária à prova dos autos. Então, está manifesto ali, presta atenção. A decisão do júri, de acordo com a prova, caminha para a esquerda. O júri vem e decide para a direita. Isso não pode. Isso tem que ser anulado e submetido ao novo julgamento. Mas e o novo julgamento, os novos jurados, se manter o mesmo? Tudo bem, mas foi para o novo julgamento. Por esse motivo não pode recorrer mais. Mas ele pode ter outra nulidade e ele ser submetido a um terceiro julgamento? Pode. A um quarto, a um quinto? Pode. Mas aí é recurso com fundamento na letra A do 593. Letra D uma vez só. Então, quando eu falo manifesta, deve ter elementos que demonstram ali nos autos que o júri decidiu contra a prova. Mesma coisa. Tem 10 testemunhas que afirmaram que viram o réu matando a vítima, estavam presentes ali no local, numa festa. E aí, no julgamento, o júri fala assim, atirando pelas costas ainda. O júri fala no terceiro quesito, o júri absolve. Pode isso? Pode ocorrer isso? Pode. O júri não precisa fundamentar, ele não precisa dar as razões, ele só vai responder a pergunta do juiz. Terceiro quesito, o juiz faz a pergunta lá na sala secreta. O júri absolve o réu? Por maioria, pode não absolver, e por maioria pode absolver. Mas ele precisa dizer por que ele está absolvendo? Não, ele pode absolver por clemência, piedade, compaixão, ele não precisa fundamentar. Mas aí, será que essa decisão do júri, ela não está em desacordo com a prova dos autos? Será que não caberia o recurso do Ministério Público nesse sentido? Lógico, será que o tribunal iria anular esse julgamento? Sim. Aí o segundo julgamento, se o júri absolver de novo, está absolvido, com esse fundamento não pode recorrer mais. Mas pode ser que tenha ocorrido uma nulidade durante o segundo julgamento? Pode. Pegaram um jurado lá dormindo, constou na ata, promotor recorre, tribunal anula de novo. Vai ter outro júri novamente, mas com fundamento na letra D, uma vez só. Tem um caso que eu atuei aqui em Ituverava, fiz um júri assim, foi muito sacrifício, porque o promotor deixou praticamente sozinho. O promotor, gente fina pra caramba, mas ele praticamente deixou o júri, porque os advogados me conheciam, ele acabou assim, deixando tudo nas minhas costas. Foi um júri muito pesado, porque matou um irmão e tentou matar o outro, esse réu. O réu era primário, tudo, um cara caminhoneiro, mas suspeitou que os meninos tinham furtado a casa dele, foi atrás dos meninos, deu um tiro pelas costas, matou um, e o outro foi socorrido e não morreu. Tá? O júri, o que ele fez? Ele absolveu um réu, aliás, absolveu em relação a um e reconheceu o privilégio
em relação a outro. Só que foi uma decisão absurda do júri. O promotor não recorreu. Eu falei que eu fiz o júri porque eu era assistente de acusação. Então eu que fiz o recurso de apelação com fundamento nessa letra D, que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. Né? E eu estou esperando esse julgamento aí, o julgamento no TJ, e eu estou convicto que o tribunal vai anular esse julgamento. Eu vou fazer a sustentação oral como assistente de acusação, fui eu que recorri, o Ministério Público não recorreu, eu que apresentei o recurso, e eu estou convicto que o tribunal vai anular, porque a prova era para condenar, e o júri, esse rapaz era conhecido na cidade, o que matou, e acabou tendo todo esse resultado favorável a ele durante o julgamento. Porque os meninos tinha foto, Facebook, eles falando em maconha, então a defesa utilizou essas coisas que na cabeça do jurado de cidade pequena achou que isso poderia resolver a situação, quando na verdade isso não dizia nada em relação aos fatos que estavam sendo julgados. Né? Então eu tenho esperança que o tribunal vai dar provimento ao meu apelo na qualidade de assistente de acusação, que foi com fundamento exatamente, com fundamento no inciso 593, inciso 3º, letra D do Código de Processo Penal. Tá? Assim que sair o resultado, se vocês ainda estiverem aí na faculdade, eu acredito que deve sair esse ano, mais tardar no comecinho do ano que vem. Eu aviso vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para fazer sobre o recurso de apelação? Estou aí à disposição. Para quem tiver alguma dúvida. Bom, a interposição você vai endereçar a quem? Ao juiz que proferiu a decisão, não é isso? A apelação no seu endereço ao juiz que proferiu a decisão. Quem que proferiu a decisão? Eu não sei qual que é o juiz lá, se é o da primeira ou da segunda vara do júri que tiveram, não me recordo. Mas lá vai estar escrito, lá na ata de julgamento tem lá, juiz da primeira ou da segunda vara do júri. Da primeira? Então excelentíssimo senhor doutor, acho que foi até uma juíza que presidiu, mas hoje é a juíza também, a doutora Marta, ex-mulher de um amigo meu, advogado, ela que preside. Então, excelentíssima senhora doutora juíza titular da primeira vara do júri de Ribeirão Preto. Vocês vão endereçar a ela, tá? Fulano de tal, por seu advogado, venho respeitosamente interpor recurso de apelação com fundamento, aí que eu digo, no artigo 593, inciso 3º, se tiver nulidade, com fundamento na letra A e com fundamento na letra D do Código de Processo Penal. Tá? Será recebido o presente recurso, aguardando a intimação para apresentar as razões recursais no prazo que a lei determine. Nesses termos, pede esfera de deferimento. Certo? Então, esse é o endereçamento. Sempre. Você não vai endereçar para o presidente do tribunal. Primeiro, o juiz tem que admitir o seu recurso de apelação. Porque se ele não receber, cabe o quê? Estudamos ontem. 593, inciso 5º. Recurso em sentido estrito, não é? Então, primeiro o juiz tem que receber. Ele vai receber o seu apelo. Depois que ele recebeu, ele vai te intimar para você apresentar as razões. Ah, mas você pode apresentar a interposição e as razões tudo junto? Ótimo, não tem problema nenhum. Mas aqui eu quero que vocês façam as peças separadas para vocês saberem que, e normalmente a gente faz assim, é separado. Todos os colegas assim. É lógico, quando tem essa questão de meu cliente está preso, eu tenho pressa, ele foi condenado hoje, saiu publicada agora a decisão, eu vou fazer um recurso de apelação já com as razões, porque eu quero que chegue rápido no tribunal, porque ele está preso, tem chance do tribunal modificar a sentença, então eu já ganho tempo. Imagina, o cliente preso, eu vou interpor, aí interpõe no último dia ainda, já ficou 5 dias a mais. Aí chega lá no cartório, depois vai receber, depois o juiz vai mandar para o cartório vai intimar de novo para me apresentar as razões no prazo de 8 dias. Só aí já perdemos no mínimo 30 dias. Meu cliente está preso, eu não tenho esse interesse. Agora, se meu cliente está solto, eu não tenho pressa. Aí tudo bem, e ele corre o risco de ser preso lá na frente, aí eu não tenho pressa. Porque eu vou respeitar a lei. Não é que eu não tenho pressa assim, que eu vou deixar de apresentar, vou ser negligente, nada disso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu vou respeitar os limites da lei. Agora, se o meu cliente está preso e eu tenho pressa, eu não preciso respeitar o limite da lei. Eu posso fazer tudo antes.
Coisa que eu tenho 5 dias, eu faço num dia. Ah, eu tenho 5 dias, depois tem mais 8, eu já faço tudo de uma vez. No segundo dia, a apelação já está lá tramitando com razões e tudo. Aí ele vai intimar o Ministério Público para apresentar as contras-razões e manda para o tribunal. Certo? Então, o cliente preso é outra questão. Você tem que correr, porque tem chance do tribunal modificar. Você quer que o tribunal julga rapidamente, já que a sentença lhe foi desfavorável. Certo? Agora, as razões você vai endereçar a quem? Eu expliquei para vocês. Antes de 2004, antes da emenda 45 de 2004, que foi a reforma judiciária, existia uma divisão de competência entre Tribunal de Justiça e Tribunal de Alçada. Então, em 2004, com a reforma judiciária, emenda 45 de 2004, emenda constitucional, extinguiram todos os tribunais de alçada, no âmbito civil e criminal. Então, hoje é só Tribunal de Justiça. Então, as razões, ela é endereçada ao presidente do Tribunal de Justiça. Chegando lá, vai fazer o quê? Essa apelação sua que vai chegar lá, com as razões, contra as razões, vai ser distribuída e vai ser sorteado uma Câmara Criminal e vai ser sorteado um relator. Tá? Aí, se for penado com reclusão, ela segue o rito ordinário, artigo 613 do Código de Processo Penal. Vai para a Procuradoria, tem 10 dias, depois vem para o relator, ele tem 10 dias, faz o relatório, vai para o revisor para fazer o voto com pedido de vista, com pedido de data de julgamento. Tá? Aí os 3 juízes participam, 3 desembargadores participam do julgamento da apelação. Certo? E se é no Tribunal Regional Federal, são desembargadores também, mas lá são turmas. É distribuído para uma das turmas criminais, que da mesma forma vai para a Subprocuradoria-Geral da República, volta para o relator, vai para o revisor e votação. Artigo 613 do Código de Processo Penal, toda vez que o crime for apenado com reclusão, nós falamos em apelação ordinária. Se for apenado com reclusão, com detenção, nós falamos em apelação sumária, artigo 610 do Código de Processo Penal. A diferença é que não tem o revisor e os prazos são em metade. Tá? Os prazos são metades. Tudo bem? Tudo bem? Deu para esclarecer? Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Estou à disposição. O tempo que for preciso. O tempo que for necessário. Para tirar dúvidas, para esclarecer, não entendi. E vocês notaram que, na medida do possível, sempre eu vou estar passando para vocês alguns casos reais, né? Para vocês estudarem, né? Isso é importante. Eu até falei para o pessoal de manhã, como eu não estou saindo de casa, que eu sou do grupo de risco também, então estou hipertenso, então essa Covid aí eu estou correndo fora, então eu tenho medo até sair de casa. Então eu estava fazendo uma faxina, umas coisas minhas, que estava na minha casa, no escritório. E tem uns processos aqui do júri, rapaz, que dá dó, eu não quis jogar fora, né? É lógico, reciclar, mas eu quis guardá-los aqui e vou disponibilizar para a faculdade. Né? Tem processos de 5, 6 volumes, que são processos completos, desde a prisão em flagrante até o último recurso no tribunal do júri. Então isso é interessante para vocês manusearem, porque eu sei que alguns até têm conhecimento, trabalham em escritório de advocacia, mas já falei para vocês esse negócio de escritório de advocacia também, de estagiário, a experiência que eu tenho com 20 anos de professor com estagiário. Não leve a mal quem é estagiário, pode não ser o caso, mas ao meu ver, um dos piores alunos que eu tive foram alunos estagiários. Por quê? 99% dos estágios que os alunos fazem é aquele estágio. Eu vou lá levar no fórum, pegar um protocolo, pegar uma assinatura do juiz. Não preciso nem estudar porque eu já sou quase advogado. Equívoco total. O estágio é aquele onde você tem tempo para estudar. Né? O cara te dá uma peça para você fazer, por exemplo, mas te dá 30 dias para você estudar, para você buscar uma tese que se encaixa, para você colocar vários precedentes jurisprudenciais. Isso é estágio. Agora, aquele estágio de ficar no fórum correndo, carregando processo, isso não vale nada. Vale nada. Isso você aprende, todas essas bobeiras aí, você aprende com 2 meses depois de formado. 2 meses você sabe tudo. Você acha que você iria aprender naquele escritório, naquele estágio, desta forma. Mas hoje os processos quase todos digitais. Então não tenham essa preocupação.
Ah, eu não tenho, minha área é outra, eu tenho que trabalhar no comércio. Não interessa. O importante é você estar bem na teoria. Tá bem na teoria, pega um processo, esse processo vê como que é a sentença, como que é a denúncia, como que é o auto de prisão em flagrante, vai se inteirando dessas peças. Eu vou disponibilizar esses processos lá na faculdade, assim que voltar, deixar lá à disposição, quem quiser ir lá, folhear um processo, assistir uma sessão do Tribunal do Júri. Eu sempre convido meus alunos. É inadmissível o aluno sair da faculdade e falar que nunca assistiu um Tribunal do Júri. Isso é inadmissível. É ali que é onde a instituição mais democrática do direito é o Tribunal do Júri. Onde que é o debate, não tem nada preparado. As coisas são decididas na hora, após a argumentação. Diferente um voto pelo tribunal, o sujeito já traz o voto de casa, o outro já traz o voto de casa, o parecer já está feito, a defesa já falou no recurso de apelação. Agora não, o júri é tudo na hora. É você falando ali durante 2 horas e meia, o promotor falando 2 horas e meia, o júri ouvindo, e ele tem que decidir um fato social. Isso é democracia, como eu falo no júri. É o povo julgando o povo, ou seja, é os 7 jurados que pertencem à sociedade, julgando um cidadão que pertenceu à sociedade e agora está preso ou está solto, mas com esta restrição de responder um processo, né? Visto pelo povo, porque o julgamento é público. Então eu sou coordenador desse júri simulado na faculdade desde o início, quando começou o curso de Direito, sou eu que coordeno, há 20 anos praticamente coordenando esse curso, o júri simulado, mas infelizmente nem no primeiro semestre, infelizmente eu acho que nesse segundo semestre não será possível, mas o semestre que vem, certamente, se Deus quiser, nós vamos estar juntos, vamos fazer um júri simulado, né, para que vocês tenham essa noção o mais perto da realidade possível, com casos reais. Às vezes eu escrevo todo um processo, né, dando depoimentos, tudo criado para balancear, dar margem para a defesa e dar margem para a acusação, para não ficar aquela coisa, né? 10 testemunhas viram o sujeito matando, atirando pelas costas, quer dizer, a defesa vai sustentar, fica muito mais difícil. Então eu equilibro isso quando eu mesmo escrevo o roteiro do júri simulado, tá bom? Se Deus quiser, o semestre que vem nós vamos estar juntos e fazendo essa atividade, contando com a efetiva participação de vocês, tá bom? Mas é necessário, quem puder acompanhar a audiência, ver como se procede os advogados, analisar isso sim, mas esse estágio que 90% das pessoas fazem, preocupa com isso não, preocupa com estudar, teoria, pegar os livros, pegar a aula do professor, que não é suficiente, tem que pegar os livros. Eu procuro passar o máximo de informação para vocês, tá? Tem coisa que eu falo que vocês não vão achar em qualquer doutrina, que tem doutrina que não fala o que eu falo, tá? Não estou me gabando não, mas eu procuro pegar mais de 1, 2, 3 doutrinas, e o que uma não fala e a outra fala, eu procuro passar essa informação para vocês. Com esse intuito, eu quero vocês bem na teoria, porque a prática é a consequência. Pra vocês terem uma ideia, eu era comerciante quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito lá em 89. Sabe o maior trauma que eu tinha? Eu não tinha naquela época, tinha curso de datilografia, né? Eu não tinha datilografia, não sabia. Falei, puxa vida, eu estou quase me formando, e como que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer depois para me advogar se eu não tenho a manha lá de datilografia e tal? Aquela coisa de louca, você estava acabando a última página, lá você escrevia uma palavra errada, não tinha nem aquela fita de corrigir que você batia em cima. Você tinha que arrancar tudo de novo, começar do zero. Mas aí quando eu comecei a advogar, já estava iniciando o computador, aquele da tela tudo verde, sabe? Eu vi que aquele problema meu desapareceu em pouco mais de 30 dias. Pouco mais de 30 dias eu estava lá no computador, lá fazendo as peças. Acabou, e o medo que eu tinha era esse. Então esse medo de, se der para fazer um estágio, que seja na modalidade em qualquer área, mas na modalidade que eu estou falando para vocês. Vou viajar, vou distribuir uma carta precatória, não sei o quê. Isso não acrescenta nada, nada. Teve um aluno que estagiário, chegava na aula, dormia.
Mas o que aconteceu? Eu fui viajar para o escritório, professor não sei o quê. Ou seja, fez a minha matéria 4 vezes. Fez a minha matéria 4 vezes. Ele chegava, sentava na segunda, terceira cadeira ali e começava a cochilar. E aí reprovava, toda vez reprovava. Falei, não, ele tem que dar passagem para ele. Ele acabou, depois eu dar umas broncas nele também, ele passou e foi embora. Tá? Então, preocupem com a doutrina, levam isso sempre que eu digo. A doutrina é a base. Argumentação. Se você tem argumentação, se você conhece o que diz a lei e interpreta o que diz a lei, o resto você não vai ter problema. Essa história de estética, de peça, cada um vai ter a sua. O que adianta você ter uma estética sua se você não sabe a parte geral do direito penal? Não adianta nada. Você tem a prática, peraí, mas você não sabe o que é um erro de tipo, o que é um erro de proibição, o que é uma coação moral irresistível, resultado diverso do pretendido, concurso material, concurso formal de crimes, concurso de pessoas, omissão relevante. O que adianta? Nada. Você vai lá na delegacia, o cliente te chama, foi acusado de homicídio, você fala para ele, não, você fica calado, você vai falar só em juízo. Olha o tamanho do prejuízo, se você pode, lógico, estou falando de prejuízo que a Constituição não admite, estou falando de um prejuízo subjetivo lá na frente, perante os jurados, perante o juiz. Quem é inocente não se cala, então você já tem que ter uma tese lá do direito penal, lá da parte geral, para você, você vai falar isso. Por quê? Você já percebeu como que ocorreu o caso, e você, desde o início, você já tem uma tese traçada, que você vai utilizar ela até lá no julgamento pelo Tribunal do Júri. Coerente, uma tese só. Você não vai mudar. O sujeito fala uma coisa na delegacia, fala outra coisa no sumário de culpa, depois fala outra coisa lá perante o júri. Aí você está condenado. Que credibilidade vai ter a palavra dessa pessoa perante o Tribunal do Júri? Fala uma coisa na delegacia, fala outra em juízo, fala outra depois no plenário de julgamento. Mas isso faltou o quê? O advogado orientar ele corretamente sobre as teses, e as teses estão lá na parte geral do Código Penal, ou na parte especial, né? Quando é um privilégio, violenta emoção, e assim por diante. Tá bom? Então, anotem esse recado aí, que vocês vão sair bem, sempre, se estudarem a doutrina. Estão todos bons na doutrina. A prática é a consequência disso tudo. Tá? Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento? Fique à vontade, pode fazer qualquer tipo de pergunta. De repente não é diretamente essa peça. Vocês estamos sempre para isso. Estou aqui para isso. Quem tiver alguma dúvida, uma ou outra pergunta. Não, talvez eu não vi, mas eu não sei se passou na tela. Mas qual que foi o motivo que o tribunal anulou? Sim. Então, sim, aí que está a questão que nós estudamos. O tribunal poderia decotar, ele mesmo tirar a qualificadora. Vamos imaginar que o júri reconheceu 3 qualificadores. Aí no julgamento do tribunal de apelação, o tribunal fala, não, essa qualificadora aqui é manifestamente improcedente, eu vou decotá-la, eu vou retirá-la. Não pode, por quê? Quem decidiu o mérito dessa qualificadora? Qual foi o juiz natural que decidiu sobre o mérito? Não é o tribunal do júri? Então o que o tribunal tem que fazer? Ele tem que anular e dar o direito do réu ser submetido a novo julgamento por outros jurados, outro corpo de sentença. Ele não pode adentrar no mérito. A Constituição é clara. O júri, ele é soberano. Existe um princípio que chama soberania dos vereditos. Nós vamos ver que só há uma exceção a isso,
em sede de revisão criminal. Quando estivermos estudando revisão criminal, eu vou falar para vocês se o tribunal pode absolver um sujeito que foi condenado pelo júri por homicídio, ou ele tem que anular e realizar outro júri. Aí eu vou explicar para vocês o entendimento que prevalece no caso de revisão criminal, que é um recurso exclusivo da defesa. Tá certo? Mas isso tá certo. Se o tribunal entender que aquelas qualificadoras, uma delas é manifestamente contrária à prova dos autos, o que ele tem que fazer? Anular. E não decotar a qualificadora e retirar ela, porque ele estaria suprimindo a garantia constitucional que é a soberania dos vereditos. Ele não pode fazer isso. Ele tem que remeter o réu, o apelante, a novo julgamento. A novo julgamento. Outros jurados, outro conselho de sentença que vai analisar aquele julgamento. Certo? Tudo bem? Mais alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Estou à disposição. Sobre a nossa aula, sobre a nossa matéria. Estamos caminhando bem na matéria de teoria. Advertindo mais uma vez, tem gente que não, às vezes fez a matéria teórica há muito tempo, agora está entrando na faculdade de novo para terminar a faculdade, está fazendo só prática. Eu sei que esse aluno terá um pouco mais de dificuldade. Então é necessário que ele ou busque, acompanhe as nossas aulas teóricas que estão gravadas, vai lá no canal do YouTube, lá, Antônio Carlos Oliveira, Advocacia Criminal, já se inscreve no canal também, né? E assista a aula teórica, ou pega a doutrina e acompanhe a teoria. Porque se você não fez a teoria ainda, como é que você vai fazer só a prática? Aí é quase impossível. O aluno tem que se esforçar demais, mas eu chego a falar que é quase impossível. Talvez não seria porque nós estamos flexibilizando tudo, né? O pessoal me conhece na faculdade, eu tenho uma forma de ser mal, de ser não sei o que. Não, o que eu faço é só para ajudar os alunos, tipo de prova para o aluno refletir. Às vezes o aluno faz a prova, acha que tirou 10, vai ver tirou 0. Mas ele ficou satisfeito porque ele sabe que ele dominava a matéria, mas faltou atenção. E tudo que ele errou foi bobeira, mas ele está bem no curso. Esse é o importante, né? Às vezes eu vejo o aluno triste, não, eu tirei 1 na prova, mas é um aluno excelente. Mas o quê? Faltou atenção. Ele sabe a matéria, ele domina a matéria, mas falta atenção, ele erra na prova. Então, a minha preocupação é assim, um aluno que faz só matéria de teoria. Então, esse aluno, se ele já fez há muito tempo, ou se ele não fez ainda, ele terá maiores dificuldades se ele não buscar a doutrina. Porque eu não tenho aqui, imagina, eu vou dar uma aula, eu acho que eu demorei 6 aulas que eu dei para vocês de apelação, imagina, eu vou dar teoria aqui na matéria de prática. É impossível. 6 aulas de apelação. Nós falamos tudo sobre apelação, na medida do possível. Tá? Mas mesmo assim, quem tiver essa dificuldade, vamos enfrentá-la e vamos superando aos poucos. Tem que tentar, ler a doutrina, tenta fazer, tira a dúvida comigo, seja por aqui, seja por outro canal de comunicação. Fala, professor, eu estou com dificuldade aqui, o senhor pode me ajudar? Não tem problema nenhum, estarei à disposição. Tá certo? Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Aí daqui a pouco nós vamos marcar. Pois não, pode falar. Boa noite. Sim, mas a questão é que a sua argumentação é que tudo indica, olha, o sujeito já agrediu minha mãe antes, aí ele vem com agressão, minha mãe está do lado, e eu estou no intuito de defender a mim e minha mãe, eu agi em legítima defesa. E se vocês são advogados, vocês não são uma acusação. Eu dei um material
e que se o material tivesse fácil, era muito simples, o tribunal teria anulado, né? Então é vocês que vão criar essa argumentação. Ainda que ela não esteja expressamente ali favorável em absoluto, vocês vão adequar a argumentação de vocês junto com aqueles elementos que vocês têm. Eu vou falar que a defesa luta com a arma que ela tem. No tribunal do júri, às vezes, às vezes eu pego e falo, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu estou quase pedindo a condenação do réu, porque eu não tenho alternativa. Eu não tenho nenhuma tese viável aqui, mas eu tenho que criar. Porque senão eu não preciso do advogado. O advogado tem que alegar uma das teses que possa... o advogado não é obrigado a fazer milagre, absolver. Ele age, o defensor age em favor de diminuir a responsabilidade do réu. Talvez você mandar ele confessar, uma da forma você diminuir a responsabilidade dele, porque o juiz vai dar uma pena acima do mínimo, na segunda fase tem a confissão, ele volta a pena para o mínimo legal. Talvez a confissão é uma tese de defesa. Você entendeu? Então você luta com a arma que tem. Se você pode alegar uma violenta emoção, que o sujeito estava perturbado, tendo em vista que já teve ali agressão à mão, tudo isso você faz subsidiariamente. Por quê? Se era caso de privilégio, o júri não concedeu o privilégio, é porque a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos. Então você não precisa ficar só atrelado na legítima defesa. A desclassificação. Bom, se ele quisesse matar, ele teria matado. Ele continuaria a agredir. Mas ele também foi agredido. Então ele não teve o dolo de matar, teve o dolo de ferir só. Eles estavam numa briga, um feriu o outro. Não é verdade? Então é isso que tem que ficar. A partir de agora, vocês têm que agir como advogado. E como advogado, você vai ter que levantar dados que lhe favoreçam. Aliás, que favoreçam o seu cliente. É nesse sentido que você tem que agir. Tá bem? Tudo bem? Então, na prática, vocês vão ver que é bem isso. Não estranha, não. Tem situação que você vê que fala, o que eu faço? Tem nada para fazer, tá tudo desfavorável. Mas no fundo, você lê uma vez, lê duas vezes, você já começa, daqui a pouco você já cria alguma situação favorável, e aí vai em cima daquilo, leva para aquele lado. Você sempre arruma alguma argumentação que lhe possa favorecer o seu constituinte, que tentar diminuir a responsabilidade. Porque essa é a função do advogado. O advogado não tem obrigação de absolver ninguém, não tem obrigação de desclassificar, não tem nada disso. A obrigação do advogado é essa. Você tem que utilizar toda a sua argumentação técnica que você conhece, você tem o conhecimento jurídico, a agir de forma a diminuir a responsabilidade do seu constituinte perante a imputação que lhe foi conferida na denúncia ou na pronúncia. Essa é a função do defensor. Tá certo? Tudo bem? Pois não. Não. Essa desclassificação aí, nesse momento, se o juiz... Presta atenção. Se o júri desclassificar-se para lesão corporal, aí eu pergunto a você, compete ao tribunal do júri julgar a lesão corporal? Não. Como a desclassificação se deu no tribunal do júri, quem ia dar a sentença? Juiz presidente. Não ia mandar para o juiz singular, só manda aquela fase anterior. Como a desclassificação se deu no plenário, quem vai dar a sentença é o juiz presidente. Então, nesse caso, se você entender que é caso de desclassificação para lesão corporal, você vai pedir que o tribunal faça o quê? Anule o julgamento, porque a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, ele condenou e não desclassificou para o crime de lesão corporal. Essa vai ser a sua argumentação, mas você não vai pedir para o tribunal desclassificar, porque quem analisa se desclassifica ou não é o conselho de sentença, soberania dos vereditos. O tribunal não tem competência para fazer isso. Quem tem competência é o conselho de sentença. Então você vai pedir que seja dado provimento ao recurso de apelação para anular o julgamento, tendo em vista que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos,
pois o mesmo não reconheceu a legítima defesa e não reconheceu o privilégio, e o caso é nítido de desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal, que também não foi reconhecida pelo júri. É isso que você pede, a nulidade, para ele ser submetido a novo julgamento. Tudo bem? Então tá ok. Ok, é isso, à disposição. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, o arrependimento eficaz, mas ele responde pelos atos já praticados. Qual que é os atos que ele já tinha praticado? Lesão corporal. Aí é o caso de desclassificação. Você entendeu? Aí ele responde pelos atos já praticados. Se caracteriza crime. Qual o crime que ele praticou? Ele já tinha praticado a lesão corporal. Ele deixou de prosseguir na execução por espontaneidade ou por foi segurado? Se for por for livre espontaneidade, ele responde pelos atos já praticados, nos do artigo 15º, né, do Código Penal, que fala o arrependimento, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 16º é arrependimento posterior, que é causa de diminuição de pena. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida? Estou à disposição. Tranquilo? Bom, pessoal, então eu estou aí. Quem tiver alguma dúvida pode me procurar, será via grupo do WhatsApp. Veja aqui na próxima aula, eu estarei à disposição. Tá bom? Essa aula vai ser disponibilizada. Essa aula não, esse bate-papo nosso vai ser disponibilizado para vocês também. Quem quiser ouvir novamente estará à disposição. Tá bom? Então tenham todos um bom final de semana e fiquem com Deus. E até semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Boa noite a todos.